Boa tarde, amigos da biblioteca da EQS 108/308, professora Tatiana Elisa Nogueira. Boa tarde, Eliane, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Neide, Arte de Guardar Histórias, seja muito bem-vinda. Nossa convidada já chegou, que delícia. Boa tarde, Diane Gregory Mi. Boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa live. Solange, seja muito bem-vinda. Solange, seja como flor. Lu Marlow, tudo bom, querida? Obrigada pela presença na live. Eu quero pedir para vocês, gente, por gentileza, para me informarem se a imagem está ok, se não está pixando, se o áudio está bom também. Eu preciso desse retorno de vocês. Eu acho não, com certeza eu vou fechar a janela porque tem barulho. Ah, tá tudo bem? Tá tudo perfeito? Bom, antes de iniciar a nossa live, eu quero primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui nos assistindo e dizer que esta live será uma série de lives que nós vamos conversar com todo mundo que faz parte do universo dos livros. Bibliotecários, professores atuantes em biblioteca, professores que amam livros, crianças que amam livros, autores de livros, ilustradores, enfim, todas as pessoas que gostam do objeto livro serão já convidados a participar da nossa live. Meu nome é Ana Marise, sou professora da Biblioteca da 108/308 Sul, né? Boa tarde, Isabela, boa tarde, Eliane Menezes, boa tarde, Silvia Rosa. Então, agora que a gente já vai iniciar a nossa live mesmo, antes de chamar a convidada, que ela já está presente, pontualíssima, eu quero falar um trecho de Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e aí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E é uma mulher cheia de coragem, porque ela trocou a pequena cidade de Pirapora pela linda Niterói, que vocês vão ter o prazer e a honra de conhecer, porque eu já estou super feliz em conversar com ela. Com vocês, Neide Graça. Estou só aguardando, gente. Eu já fiz o convite. Cheguei, tudo bom? Oi, Ana, e todo mundo que já está aí, tudo certo? A voz, a imagem, tá tudo bem? Ai, tá tudo certo, tá tudo lindo. É, eu achei, eu não sei, eu achei que o fato de você sair da sua cidade, de Pirapora, tá fixando um pouco a sua imagem para mim. Para vocês também, gente, por favor, me deem esse retorno. Boa tarde, Eliana, Isabela, tudo. Isabela, por favor, bem-vinda, obrigada, mas para mim a imagem dela está pixando. Eu quero saber se também está pixando para vocês. Por gentileza, me deem um retorno. Tá. Ah, Neide, está pixando para você, está pixando a sua imagem, por favor. Não está então muito legal, a imagem não está boa. só um minutinho. Tá joia. Eu vou Bom, sair, enquanto ela arruma, eu vou tá, sair você e sai e vou entra de entrar. novo, por favor? Tá. Perfeito, perfeito. Pronto. Agora eu vou convidá-la de novo. Que live é isso mesmo, gente, né? É ao vivo. Voltei. Agora, será que agora melhorou? Dá uma olhada. Nossa, para mim está 100%. Para mim está 100% a sua imagem. Então, vamos embora. Então, que bom. Vamos torcer para continuar assim, né? Ah, mas vai continuar sim.
Imagina, imagina se não vai. Você gostou do trechinho da frase Olha, que eu. eu acho que para quem é de Minas, não pode ter uma mensagem de boas-vindas melhor que Guimarães Rosa e esse texto que é lindo. Obrigada, pois realmente estou me sentindo muitíssimo bem-vinda. Além de você ter me feito o convite, tem o texto do Guimarães Rosa, adorei. Ai, que bom, obrigada. Bom, eu preciso primeiro falar como que eu cheguei até essa moça, né? Eu estava fazendo uma live no meu Instagram pessoal com uma criança, com o Silvio, e aí eu vi que ela estava assistindo a live e o nome me chamou a atenção. A arte de guardar histórias. Falei, gente, mas no meio da live eu falei, que nome lindo. Depois a gente foi se aproximando, trocando algumas ideias, e eu gostaria de saber, porque antes até de você me responder, Neide, eu preciso informar as pessoas que você é bibliotecária, você é formada pela Universidade Federal Fluminense e foi bibliotecária neste espaço. Ela é autora de 5 livros que eu recebi, achei incrível os correios, tá, gente? Primeiramente, eu achei muito bonito este mimo. Ó, este mimo é "Não perturbe, estou lendo", porque o momento de leitura é um momento que a gente está numa relação entre a gente e o livro. Ela escreveu Alice e o Mistério da Casa Verde, A Viagem de Alice no País do Sonho, ao País dos Seus Sonhos, O Sumiço da Caixinha de Alice e A Ciranda de Alice. A gente vai falar sobre esses livros também na nossa live. Mas, primeiramente, por que a arte de guardar histórias? Porque eu acho que a gente, para contar histórias, né, a gente tem que ter elas dentro da gente. Eu acho que a gente recebe as histórias que a vida nos dá e essas histórias a gente passa para as pessoas. Então tem que ter um tempo dela ali guardada. Então eu acho que o arte de guardar histórias é por isso. Tanto é que no meu site tem lá um baú muito colorido, porque eu sinto isso que a gente precisa viver, olhar em volta, ver as histórias, guardar ali naquele baú e depois mandar para a vida de novo. Então, o nome é por isso, é exatamente por isso, porque eu acho isso. Pode ser que não seja, mas é o que eu acho. Mas engraçado, a tua fala me lembrou de outro mineiro, Ah, de Itabira, que ele fala o seguinte, ele falava o seguinte a respeito de pessoas que tinham a intenção de se tornarem escritores, né? Eu não posso deixar de citar Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia o seguinte: se você acha que você vai ser um bom escritor, escreva, coloque essa história na gaveta, deixe passar um tempo. Depois pegue essa história e leia de novo. Se esta história ainda fizer sentido para você, se ela ainda te emocionar, aí você corra atrás de publicar. é um belo conselho, eu acho. Um belíssimo conselho. É um excelente conselho mesmo. Bom, então você tem esse site, Arte de Guardar Histórias. Você foi bibliotecária da Universidade Federal Fluminense. Uhum. E como que foi que e daí você, como foi que surgiu a autora? Como foi que surgiu? Você, enquanto bibliotecária, você trabalhava com crianças? Não, isso é que fez a diferença quando eu resolvi trabalhar com criança. Na verdade, eu trabalhei a vida inteira com pesquisador, com adulto, né? E aí eu achei que era. Chega uma hora na vida que você acha que é legal mudar. Chegou uma hora que eu achei que valia a pena é, entrar nesse universo da criança. Só que tem que ter coragem, né? Porque o universo do adulto já está aquilo tudo muito formatado. A criança não. A criança, se você realmente não for trabalhar com ela, com a disponibilidade de ouvir, de ver o que está acontecendo, eu acho que nada acontece. Então, na verdade, foi um desafio que eu coloquei para mim mesma. Conseguiria trabalhar com criança? Será que faria alguma diferença? Porque
para mim já era uma coisa muito cômoda estar naquele trabalho que eu estava há tantos anos, que eu gostava muito. Mas eu acho que eu merecia esse desafio de saber se era possível trabalhar com criança. Então, saí de lá da universidade, me aposentei, na verdade, mas saí, me antecipei para fazer esse projeto, e aí fui ver se era possível eu, como bibliotecária, oferecer fazer algum trabalho com criança, na verdade eu quis juntar duas coisas. Licença, Neide, licença mesmo. Desculpa mesmo. Mas é porque, pelo menos para mim, tá pixando muito a imagem e o teu áudio não tá bom. Eu quero também confirmar isso daí com o pessoal, por gentileza, né? E quero agradecer a presença de cada uma das pessoas que foram chegando. Boa tarde a cada um de vocês. Não vou conseguir agora falar o nome de cada um, né? As escolas que já estão aqui, muito obrigada pela presença. Mas, Neide, talvez a posição que está o seu celular, não sei, porque para mim, como é que tá, pessoal? Por gentileza, me deem um retorno, porque parece que não tá bom. Não? Tá assim, Ana, o quê? Tá ruim, né? Tá ruim. Tá ruim, Neide, e assim, é preciso que esteja bom numa outra posição, talvez? Eu vou Porque mudar, o que você... eu vou mudar de Isso. local. Vou andando com ele para ir lá para outro local. Porque realmente live tem isso, né? Tem, tranquilo, a gente sabe. Então vamos andando juntos, gente. Estou indo. Vamos, Vamos ver vamos se, andando juntas. vamos ver se a gente consegue melhorar. Opa! Já melhorou muito. Melhorou? A imagem tá picada, ficou ruim, mas vamos ver agora. Agora, gente, por favor, como que tá a imagem? Por gentileza. A escola Eliana, que você que é da Escola Infantil Cícero Pereira, você pode dar um retorno para gente? Pode? Rosana, uma pena porque estava ótimo. Sim, meu amor, mas eu quero saber se já melhorou. Melhorou? Todo mundo colocando aí um joinha? Perfeito, melhorou. Então, Eu só vou pegar minha água, que sem água eu não sou ninguém. Deixei lá no outro lugar a água. Vou pegar rapidinho. tranquilo, fica tranquila. Fica tranquila porque o importante é isso, é porque a Neide, gente, ela tem um conteúdo de tanta preciosidade que, assim, realmente a gente... Live também tem que ter imagem boa. Às vezes acontece de travar, mas a gente precisa de uma imagem boa, ainda mais pela nossa convidada e o conteúdo que ela tem. Então podemos continuar? Por favor. Tá, então vamos lá. Então, a questão de querer trabalhar com criança, eu quis juntar duas coisas. Eu quis juntar o trabalho com criança e um trabalho voluntário. Eu queria fazer um trabalho voluntário com criança. E aí fui ver como é que eu ia resolver isso. E achei um local que também estava interessado em fazer um trabalho com criança e com relação à leitura, né, especificamente, porque é o que eu poderia oferecer. E Sim, aí, só um instantinho. Desculpa, só para localizar para o pessoal. Você trabalhava na Universidade Federal Fluminense como bibliotecária. Aí você aposentou, fechou esse teu ciclo? antecipei a minha aposentadoria. Ah, Antecipei, por quê? Porque eu queria desse meu trabalho com criança. Agora, e aí achei esse lugar que queria, porque também não basta você querer, né? Você tem que achar um lugar que entenda o trabalho que você quer e também esteja interessado em fazer um trabalho, o mesmo tipo de trabalho. E aí achei essa casa, Casa de Aureliano, um lugar onde o sábado é dedicado a trabalhos voluntários com crianças. Mas só que no começo, o que acontece? Eu passei os 3 primeiros anos, esse trabalho eu comecei em 2005. Eu passei os 3 primeiros anos entendendo como é que eu podia fazer aquele trabalho. Porque não era só trabalhar com criança. Era porque fazer alguma coisa, quando se fala em incentivo à leitura, é um desafio muito grande. Né? É muito difícil você dizer para uma criança que é legal ler, você pode dizer. Ele precisa acreditar que é, né? Você precisa convencer. Então, eu fiquei pensando, durante 3 anos, eu comecei com uma turma pequena, vendo o que eu podia, como é que eu podia encaminhar o trabalho. E aí, em 2008, eu entendi
que o caminho ali era fazer a mediação de leitura. Por quê? Porque, primeiro, que eram idades muito diferentes, do maternal até o pré-adolescente, e você fazer um trabalho com tanta variedade de crianças, só especificamente de leitura, só lendo, isso não funciona. A criança desanima, não se interessa, e eu acho que a mediação de leitura é uma coisa, é um trabalho bom para quem recebe, mas melhor ainda para quem oferece. Porque é também um desafio, né? Porque a mediação de leitura, ela faz com que você ouça a criança. Você não pode fazer um trabalho de mediação de leitura apenas colocando o que você acha. Você tem que estar preparado para ouvir a criança e dar voz à criança. Porque às vezes a gente, acha que o fato de você ter lido o livro e ter tido a sua visão é só aquela visão que tem. Não é. Então, eu acho que o exercício... Neide, Oi. desculpa de novo, meu amor. Mas não, tá pixando a imagem, mas mais do que isso, o áudio tá ruim. Sim. Assim, o áudio tá ruim. Sabe uma coisa que pode ajudar o teu áudio? Ah, você quer que eu ponha o Fone de ouvido, tá fácil? Tá, Quero, vou por lá. favor. Fone de ouvido ajuda. Ó, a imagem dela agora ficou melhor, gente. Vai entender, coisa de internet. Está ficando ruim de novo. Obrigada, Solange. A imagem e o som. Eliana, obrigada também pelo retorno. A imagem piorou de novo? Não, agora a imagem tá boa. Vamos ver se como... Ó, tem uma creche, Cruz de Malta, lá da 507 Norte, aqui de Brasília. Você falou que trabalhou com crianças pequenas. Olha, elas estão ansiosas para te ouvir. Legal. Bom, vamos ver se agora vai. Como é que tá o som? Melhorou? Então vamos torcer. Então, deixa eu me lembrar onde eu estava. Então, isso, a gente estava falando da mediação de leitura, porque assim, a mediação de leitura ela tem essa coisa de você ter que ter a humildade de entender que a criança, às vezes, vai encaminhar aquela história, aquele livro, para um caminho que você não tinha pensado e vai ser interessante. Então, essa coisa da escuta, essa coisa de você parar para ouvir é muito importante na mediação de leitura. E eu achei isso muito legal, porque assim, não adianta muito você fazer um trabalho, você de um lado e a criança do outro, apenas ouvindo o que você está fazendo ou recebendo o que você está fazendo. Então, eu cheguei à conclusão que a mediação de leitura era melhor exatamente por isso, porque eu vi que ali, com a mediação de leitura, é realmente uma troca. E nessa troca, talvez eu conseguisse convencer a criança que ler era legal. Então, eu acho que essa foi a ideia. E a questão da biblioteca comunitária é porque, assim, no começo, eu dava a fazer atividade numa sala comum. Mas eu logo entendi que ali não ia adiantar aquilo ali, porque a criança precisa da magia, né? Ela precisa, porque é muito diferente você fazer uma atividade numa sala sem nada e fazer atividade numa biblioteca, né? Primeiro que a criança sente e entende que aquilo ali é dela, né? A questão comunitária tem isso legal, né? Ela se apropria daquilo realmente. E no caso, aí eu realmente vi a diferença de como era com uma sala comum e como passou a ser quando eu organizei uma biblioteca. Fiz uma biblioteca para um projeto. Esse projeto, essa biblioteca foi especialmente organizada para o projeto, para as crianças que frequentam esse projeto de incentivo à leitura. Então, para mim, teve essas duas grandes novidades. Trabalhar com criança e trabalhar numa biblioteca onde a criança se sentia à vontade. À vontade, porque ali ela sente que aquilo ali é dela. Eu acho que a coisa comunitária tem esse lado interessante da criança se sentir à vontade, simplesmente, como deve ser, na verdade, né? Então, teve esses dois lados da questão. Então, essa é a coisa da mediação que eu resolvi e a coisa da biblioteca comunitária.
E aí, quando eu descobri que, de repente, a mediação de leitura era o caminho, então aí ficou legal. Então, todos esses anos eu tenho feito nesse formato de mediação, que é muito bom. Eu acho que é muito bom não só para a criança, mas para a gente que faz a mediação. É muito interessante. Eu vou deixar também, gente, espaço para vocês fazerem perguntas, né, para a Neide. Mas eu já vou aproveitar logo o gancho e fazer uma pergunta para ti, Neide. Como exatamente você faz mediação de leitura? Porque às vezes a pessoa acha, né? Não estou falando que é o caso das pessoas que estão na live, mas às vezes uma pessoa que pegou a nossa live e vai assistir, né? Que não tem a experiência, né? De trabalho com mediação de leitura, ela acha que está aqui a pessoa, está aqui o livro e está ali a criança para ter a leitura daquilo ali, do livro, do objeto livro. É simplesmente isso, pega o livro e começa a ler a história, de que maneira que faz, como que isso daí pode ser feito e que se torne atrativo? Olha, eu tive uma grande vantagem, porque além de ser bibliotecária, eu passei a ser autora. Então, é muito legal quando você escreve a partir de uma prática. Então, muitas coisas do segundo, do terceiro livro foram incorporadas em função do que eu vivi com as crianças. Porque realmente isso faz a maior diferença. Faz a maior diferença você observar, né? Você observar, e já que eu queria a palavra deles, eu queria que eles também participassem, então eu tive essa grande vantagem. E o que acontece? Eu acho que criança, para você, uma das formas de você interessar uma criança é a questão dos personagens. Eu vivo isso muito, eu vejo isso muito claramente. Quando eu, no começo, vi que as crianças estavam meio desanimadas, eu fiquei pensando como é que eu ia fazer, eu resolvi pedir às crianças para eles virarem os personagens. Porque o que acontece? Quando eles viram o personagem, se você faz essa proposta, eles vão realmente entrar na história. Eles vão entrar na história. Porque a criança gosta disso, né? E aí eu vi que parou de ser uma coisa, passou a ser uma coisa mais dinâmica, porque eles entenderam que eles podiam dar os palpites deles, né? E é essa que é a ideia da mediação, e se colocando como personagem, eu acho que a atividade ficou muito mais dinâmica. E isso, para mim, foi bom por conta do meu lado autora, porque o meu primeiro livro, que é esse que você mostrou, Alice, esse verdinho pequeno, Alice, o Mistério da Casa Verde, esse aí. Eu escolhi uma personagem que tivesse uma identidade com a criança, que é a Alice do País das Maravilhas, olha ela aí, e através dessa personagem, a história da família dessa personagem, eu coloquei, as crianças passaram a se colocarem como os personagens da história. E é muito interessante, porque eu desde que publiquei esse primeiro livro, em 2008, eu faço muita oficina em escola, né? E aí eu às vezes, volto na mesma escola com outro livro. E é interessante como a personagem, a Alice, ela teve um apelo com a criança. Eu volto, na segunda vez que eu volto na escola, a criança me pergunta pela Alice como se a Alice realmente fosse uma pessoa. Porque criança as pequenas têm muito esse lado. Então aí eu vi que realmente a criança, a identificação da criança com o personagem ajuda e muito na mediação. Então eu acho que o lado autora me ajudou nisso, porque eu escrevi esse primeiro livro já em cima já em cima da experiência que eu estava tendo, né, nas atividades com ele. E aí eu vi que isso é uma coisa... E por isso, desde esse primeiro livro, eles têm uma parte interativa. Porque a criança gosta de participar da história, ela gosta de interferir na história,
E eu acho isso muito importante. Isso Só mesmo. aproveitando. Esse livro, isso que a Ana está mostrando, é para ser destacado e vira uma caixinha. A criança monta essa caixinha. Que a personagem tem uma caixinha de sonhos, e na oficina que eu faço, as crianças montam essa caixinha, enfeitam a caixinha e põem os sonhos dentro da caixinha. Então, eu, Que incrível. Isso daí é muito bacana. e essa interação eu vi como o interesse é maior quando você coloca a criança, porque assim, eu acho que se você vai tentar incentivar a leitura, você tem que achar alguma forma de chegar até a criança, até o coração dela, né? Até o interesse dela. Então você tem que ver qual é a possibilidade. E aí eu vi que essa questão deles virarem o personagem, deles interferirem na história, eu vi que isso fez a maior diferença. É muito bom isso. E aí, além do primeiro livro, eu fui fazendo nos outros três. Cada um deles tem tem isso da interferência, né, da criança na história. E, na verdade, uma coisa que eu achei interessante, essa live é a primeira que eu estou fazendo em biblioteca, uma biblioteca me convidando. Eu nunca tinha feito, porque, na verdade, as pessoas me convidam como autora, né? E no caso aqui, eu estou mais como bibliotecária, na verdade. Né? Então, eu acho isso super, super interessante, porque quanta gente faz trabalho de incentivo à leitura por aí afora, né? E eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, como as pessoas têm ideias ótimas em relação a isso. Porque se você não tiver, a criança desanima. Você tem que vir, É verdade. você tem que realmente achar alternativas, porque senão não adianta, elas realmente desanimam. E eu acho Neide, que. Fala. não, desculpa te interferir, mas é porque assim, olha só que maravilha, olha o que você está provocando. Primeiro que está todo mundo aí fazendo altos elogios a você, falando que coisa linda, que é isso mesmo, o projeto é legal. Mas Eliana, se eu não me engano, Eliana, você que fez a pergunta, eu anotei rapidamente a tua pergunta. Eliana, você pode, por gentileza, colocar de onde você é enquanto eu replico a tua pergunta para Neide, tá? Que a Eliana perguntou como Ah, começar uma biblioteca comunitária. olha só, vou contar para a Eliana a minha experiência. Quando eu resolvi que não adiantava fazer aquele trabalho sem um cenário, porque para mim, uma biblioteca infantil para uma criança é um cenário, ela se sente como se fosse um cenário. Eu vi que só tem uma forma de fazer isso. Tem que achar os amigos, porque todos os recursos para você fazer uma biblioteca comunitária, a maior parte delas, não todas que têm bibliotecas comunitárias que têm recursos, no meu caso, por exemplo, não tinha recurso. Eu resolvi que tinha que ter uma biblioteca, então eu resolvi que eu também tinha que dar a solução para isso. Uma das melhores soluções que eu encontrei é que esses livros que eu escrevi, a renda dele é para o projeto. Então, eu consegui Olha, trazer, porque assim, não é justo você ir a um lugar te aceita você fazer um trabalho voluntário e você querer que aquele lugar te dê os recursos para você desenvolver. Eu acho que se é voluntário, é você que tem que achar as possibilidades. Então, eu vi que precisava de dinheiro, porque precisa. Tinha que ter livro. No início, meus amigos me ajudaram muito, recebi muita doação de livros, de revistinhas, de um monte de coisa. Mas eu entendi que tinha que ter uma forma daquilo se autossustentar. Né? Porque você vê, um projeto que dura 15 anos é muito tempo. Então, se eu tivesse pensado só que os meus amigos iam ajudar, eles iam me ajudar, quer dizer, eles ajudam, mas eles não mantêm. Eu tinha que ter uma alternativa de manter. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu, pessoalmente, posso fazer? Eu sabia escrever, achava que sabia escrever. E o que eu fiz? Publiquei o livro e os livros, desses 4 livros, os recursos dele, ainda hoje, 15 anos depois, é para o projeto, para a biblioteca. E aí tem que ter livro, tem que ter material do dia a dia, né, das atividades. Isso precisa de dinheiro. Não adianta a gente querer romantizar dizendo que vai fazer e sem dinheiro que vai conseguir fazer, porque não tem como.
Mas aí foi isso. Uai. Então, aproveitando a dica, né, aproveitando o gancho, a deixa, como é que as pessoas podem fazer para comprar os seus livros e ajudar esta biblioteca comunitária? É só entrar no. Eu estou no Instagram, né, na Arte de Guardar Histórias. É só me achar lá no direct, porque eu tenho um site que tem uma lojinha. Mas eu estou preferindo agora, na pandemia, fazer o contato direto, porque aí a pessoa não paga frete. Eu estou fazendo esse contato direto. É só vocês me fazerem contato pelo direct que eu vou. Eu tenho vendido muito livro nessa época da pandemia pelo direct. Então, quem tiver interessado e também quem quiser conhecer mais, né, pode ir no site, que o site tem fotos antigas, tem toda a informação do trabalho, do projeto. E o site é o mesmo nome, E, Arte de Guardar Histórias. e eu preciso dar o testemunho, gente. Segunda-feira, a Neide enviou os livros para mim. Terça, anteontem já tinha chegado. Olha só que maravilha. Você, no conforto da sua casa, né? Tem uma outra, a Eliana tá se inspirando, vai montar na minha cidade, Paranoá Parque. Parabéns pela iniciativa, Eliane, que bacana. É da escola Cícero Pereira, né? Não é isso? A Neide só leva, a Neide leva só outro, uma literatura de fato transformadora. Isso mesmo, da bordado e enredos. Nossa, que Bordado em lindo. Enredo é uma amiga minha que conhece, esse trabalho há muito tempo. Que bom que ela está aí. O nome dela é Sônia. Que bom que ela está aí com a Então, que é bom, né, amigos aí, porque tem a maioria das pessoas que estão aqui são de Brasília, do Distrito Federal, mas tem os Aham, seus convidados é também. verdade, é verdade. E a Tawane, a Diane ela fez a pergunta, mas primeiramente a Tawane ela fez também. Ela quer saber se você ministra cursos de mediação de leitura e se sim ela quer fazer, porque ela é estudante de biblioteconomia. Olha, não ministro, por quê? Porque, na verdade, eu tenho a experiência, até poderia por a experiência, mas eu acho que, de repente, eu teria que ter um curso teórico. Para oferecer um curso, eu acho que eu também teria que ter um teórico. Mas eu, na verdade, eu tenho só a prática. Porque, assim, eu cheguei à conclusão que eu acho que não dá para você propor um trabalho para uma comunidade, né? Sem pensar no que você vai oferecer, se aquilo ali é bom para eles. Então, eu não sei bem como é que eu poderia formatar, porque eu acho que depende muito de cada situação. Mas eu acho que, assim, se você entender que a mediação é uma rua de duas mãos, não é só você que tem a palavra final, não é só que você diz que vale. Se você puder ouvir a criança, com certeza a coisa funciona. Mas ela pode entrar comigo, em contato comigo no direct, que a gente pode conversar. Eu posso dar muito mais detalhes, porque, na verdade, os detalhes que eu posso dar para ela é a prática, né? Porque é uma prática de 15 anos do que. Porque, assim, você tem que ir fazendo uma coisa, não dá certo aquilo, você vai arrumando. Porque com criança é assim. Com criança não tem nada fechado, nada que só pode ser daquela forma. Mas, de qualquer maneira, ela pode entrar em contato, que com certeza eu vou dizer para ela tudo que eu fiz, dos detalhes, né? Mas eu não pensei em fazer um curso, não. Realmente não pensei. É isso mesmo, Tawane, ela disse que amou, tá? Ela amou o que você falou. E olha, gente, além de saber muito, essa moça ela é super acessível, ela é super acessível. Não tem noção do que é essa moça. E agora vamos à pergunta da Diane. Ai, voltou a sua pergunta? Ai, Diane, o que aconteceu aqui? Ups! Vamos lá, vamos ver se é a mesma pergunta, Diane. Você pode dizer aos professores aqui presentes a diferença entre contar uma história e mediar a leitura ou tudo se mistura?
Pode se misturar, mas eu acho que só não pode é você perder a mão e começar a ler e ficar só lendo. Você pode ler uma parte, mas você, porque assim, se você começar só a ler, a criança vai dispersar, a criança vai fazer outra coisa. Então você tem que até pode ler, mas você tem que ler para trazer a criança para dentro da história. Então não pode esquecer que você está mediando. É ler para colocar a criança na roda, é perguntar a ela em relação àquilo do que ela acha. Então, eu acho que pode exatamente isso, porque ler, você vai ler, né? Você pode até pedir uma opinião ou outra da criança. E a mediação, não, a mediação, a criança, ela te leva, às vezes, para um caminho que nem é um caminho que você achava quando você leu. E isso é que eu acho que é a grande coisa da mediação. É esse desafio de você é obrigada a escutar a criança para ver se aquele caminho que ela está entendendo da história, que ela está levando da história, de repente é muito melhor que a visão que você teve. Então, é não só ler por ler, também ler, mas não se esquecer que a criança tem que fazer parte. Na mediação, a criança tem que fazer parte, senão não funciona. Deixa eu te falar uma coisa, Neide. Sinto muito. Desculpa, mas como a gente fala mesmo, dançou, viu, meu amor? Porque olha só, abordados e enredos, falou assim, uma oficina de trabalho com mediação seria maravilhoso. Já me candidato. Beleza, Vai ter beleza. que fazer alguma coisa. Não, aí eu posso fazer o seguinte, oficina eu posso fazer porque assim, eu acho que é até legal fazer uma oficina com adulto para ver se eles virando criança, eles entendem que com a criança não pode ser nada muito certinho, muito, né? Então eu acho legal, eu acho que a Sônia deu uma boa ideia, Sônia, eu topo, eu acho que isso é legal. Porque aí eu vou fazer com vocês o que eu faço com as crianças, aí não tem erro, não tem problema. Então eu acho legal a ideia. Opa, então quando você fizer, por favor, publica no seu Instagram, manda no direct para mim, que eu publico em todos os meus espaços, né, no Instagram, que eu faço questão de divulgar e me candidatar. E não, que legal que vai ser ótimo, vai ser muito Uma bom. delícia, Não, uma eu mesmo delícia. porque, com certeza, tem muitos professores aí assistindo a gente, tem muita gente, professor junto. Assim, uma coisa que, por que eu gosto de escola? Eu sempre digo que eu sou bibliotecária com alma de professor, porque eu não sei nem por que eu não sou professora, porque eu adoro. Eu me lembro que quando eu comecei a ir nas escolas fazer oficina, uma coisa que eu tinha muito interesse em saber como é que o professor, no dia a dia, fazia com a literatura com a criança, né? E como é que fazia? Porque assim, meu contato lá com a criança é eventual. Eu vou lá eventualmente na escola para apresentar o livro, para fazer aquela oficina com eles. Mas o professor tem o dia a dia. E aí eu acho que o professor ele tem essa possibilidade, até muito mais que o autor, né? De fazer um trabalho de mediação de alguma forma, mediar de alguma forma, e porque eu acho que ali é muito melhor, porque ele tem a regularidade da criança, ele tem ali a criança o tempo inteiro. Então, eu acho que, e eu estou vendo, imagino que tenha muito professor aí, e esses professores, eles devem ter uma experiência maravilhosa. Então, eu vou adorar fazer isso, porque eu vou eu vou colocar a minha experiência e eles com certeza vão me dar deles, né? Vai ser uma troca maravilhosa. Exatamente, vai ser uma troca. Gente, só para deixar a nossa convidada ainda mais feliz, porque eu tenho certeza que ela está bem feliz de estar aqui com a gente, coloquem uns coraçõezinhos, façam subir os coraçõezinhos para ela sentir o tanto que está sendo bom, o tanto que ela está sendo maravilhosa, Oba! né? E também, aproveitando, não deixem de segui-la, Arte de Guardar Histórias, né? Ela já está marcada no nosso Instagram. E aproveitando, gente, também siga a gente no nosso Instagram da biblioteca, porque a gente. Ó, o tanto de coração que eu pedi, tá vindo? Adorei! Adorei! Ai, que delícia! Mas alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Porque eu acho assim que essa moça tem conteúdo. Bom, eu não sei Tem se eu tenho mais? conteúdo, mas eu tenho experiência, pelo menos, porque 15 anos insistindo na mesma coisa, vai ter que dar em alguma coisa, né? Mas eu estou aqui disposta, se vocês quiserem saber, estou aqui. Meu Aliás, amor, você.
aproveitar para agradecer, porque eu estou vendo que tem muitos amigos meus aí. Vai passando o nome, tá todo mundo aí, gente. Eles não me abandonam, então tá todo mundo aí. Mas você sabe por que que eu falo assim que você tem conteúdo? Primeiro que assim, só de assistir aos teus vídeos, porque assim, é muito legal o Instagram dela. Só de assistir já dá para ver assim, muita coisa que você já sabe, né? E outra coisa que é muito bacana da gente não deixar passar assim em branco é o brilho nos teus olhos. Ah, porque eu adoro Você, fazer isso. você demonstra o quanto você é feliz fazendo o que você faz. E sou, porque você vê, foi uma escolha. Eu poderia ter ficado lá no trabalho que eu fazia, que eu adorava também fazer. Mas eu acho que tem que procurar coisas diferentes, né? Porque às vezes você não faz uma coisa diferente porque não para pensar, né, quais são as possibilidades. Então, eu gosto muito. Acho que trabalhar com criança, todo mundo que está aí, que é professor, deve entender isso que eu estou dizendo. Trabalhar com criança é realmente um desafio que eu acho que não tem como a gente não gostar. Não tem mesmo. Eu Olha adoro. só, Jaira Ruas falou que oficina literária é uma sugestão. Ó, a Viviane Dias disse que eu quero, a Barsotti falou que também eu quero, Eliane falou eu quero, vai bombar. Ixi, Maria, eu quero, sensacional. Gostaria muito, sou candidata. Adida Madi, Luciene Marçal, eu quero, Diane Oba. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Que assim, eu estou passando aqui. Repete aí o canal, por favor. Então pode repetir. O quê? Do Instagram? O Instagram que a pessoa. É, É arroba arte de guardar histórias, no plural, a arte de guardar histórias. É Instagram, é Face, é site, todos com o mesmo nome. Você falou aí em relação à oficina, passou aí Jaira Ruas, que quem fez a revisão de um dos meus livros, a minha revisora quase que oficial dos livros da Alice. Então, ela que delícia, que delícia. A Diane está fazendo a pergunta: qual a importância da leitura para uma criança? qual a importância? Aham, A importância é isso, porque assim, o que eu acho é que se você começa cedo, por isso é que lá onde eu faço esse projeto, a gente começa com o maternal. Porque na medida que eles ficam brincando com os livros, né? Porque aquilo começa a ter o interesse, né? Eu acho que isso foi muito legal. As pessoas terem entendido que tem que ser a partir da criança muito pequena mesmo. Inclusive, todo mundo vê aí que tem atividades até com bebês, né? Com bebês muito pequenininhos. Porque é a questão da continuidade. Porque, assim, no caso do maternal, o que a gente faz lá é colocar, tem brinquedos e tem os livros. Então, eles brincam com o brinquedo, mas eles brincam com os livros. E é muito bonitinho você ver eles indo na estante escolher o livrinho deles, porque tem lá, eles sabem qual é o lugar que tem os livros de brincar, os livros para eles. É muito legal isso. E ali, quer dizer, ali tudo começa tudo ali, né? Fica muito mais fácil que eu vi que alguém colocou perguntando alguma coisa com adolescente. Eu vi que alguém. foi, Não foi. é? Foi a Dione Siqueira. Então, a questão do adolescente a minha sorte, como eu estou há 15 anos, eu fui pegando as crianças pequenas e foi dando essa continuidade. Então, a gente hoje tem uns pré-adolescentes legais. Por quê? Porque eles estavam lá atrás. Então, são pré-adolescentes que a gente discute temas e que já tem a coisa da continuidade. Então, e também assim, o que eu acho legal de você ter um projeto durante tanto tempo no mesmo lugar é que você vê aquilo passando, você olha para trás e entende o que você fez. Talvez se não fosse no mesmo lugar, eu não tivesse esse entendimento do que eu tinha feito de lá até agora. Porque, inclusive, tem crianças que eram crianças que agora são adolescentes. Né? Então, você acompanha, você vê o trabalho, você vê o que você fez através deles. Né? Então, agora eu acho fundamental. E quanto menor a criança, Ai, melhor. Que é uma delícia ver criança do maternal, pequenininha,
olhando os livros, lendo a moda delas, elas estão lendo. Elas estão lendo através da ilustração. É muito lindo, eu acho. E a gente vê muito essa coisa assim também do exemplo, né? Da importância da pessoa estar envolvida no ambiente leitor. Aí quando você fala que você viu a necessidade de criar a biblioteca, justamente foi isso, para ter esse ambiente leitor. Exatamente, porque na verdade as crianças que a gente atende lá, né, que a gente faz esse trabalho, na casa delas elas não têm isso. Então, por isso é que eu quero que elas entendam que aquele espaço é delas. E isso já ficou claro, porque elas entram lá elas se apoderam do lugar, que eu acho que a biblioteca, eu como bibliotecária, acho que tem que ser isso. Não adianta muito uma biblioteca que você não possa fazer nada, a famosa biblioteca do silêncio, que eu acho que nem não é possível que não existe, né? Espero que nem exista mais. Porque senão não adianta. Se a pessoa se sente visita numa biblioteca, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada nessa história. É verdade, é tão complicado. A gente trabalha na biblioteca e a gente recebe adultos e recebe crianças. E o problema é que quando as crianças vão para lá, obviamente que elas fazem barulho, elas têm que fazer barulho, elas estão explorando o objeto livre, elas têm que fazer. E às vezes você nota que alguns adultos ficam um pouco incomodados. Não, Mas por favor. Mas a nossa biblioteca tem esse caráter. Ela é a biblioteca que a gente trabalha, né? Ela é escolar e comunitária. Pois Então a gente é, tem que abraçar os dois públicos. então, é isso que eu te perguntei. Eu achei tão interessante uma biblioteca que é escolar e que é comunitária. Eu sinceramente, fiquei pensando como é que funciona, né? Porque a minha experiência é só com uma biblioteca comunitária. Então, eu achei interessante isso, porque de alguma maneira vocês pegam os dois tipos de público, né? Eu acho bem legal isso. Olha, tá falando, né? Essa é a realidade de muitas bibliotecas. Gel, Teta, tá todo mundo falando que tá amando você. Como, meu amor, você já chegou no nível do Jonas Ribeiro, porque a gente fala que a gente Olha, ama o Jonas você Ribeiro, não e a gente fala fala assim, isso, como não amar Jonas Ribeiro? Como não amar Neide Graça? não, Jonas Ribeiro tem comparação, não. Sinto muito te dizer, mas ele é ó concurso, como se diz. Não, meu amor, eu tô falando no sentido de como não amar, Ah, porque você é, é como porque escritora ainda, você ainda não chegou porque ele tem mais de 150 livros e muito. você Eu tô tem, falando no quinto. Ai, meu Deus do céu, tem muito tempo. Mas, mas, mas que são lindos e que vale muito a pena. Eu queria que você falasse esse daqui para professores. Você pode falar beleza, desse livro? posso. Esse dos quatro livros é o livro que mais faz sucesso nas escolas. Por quê? Porque ele fala de duas coisas que criança adora, de brinquedos e brincadeiras. Na verdade, é um livro que eu quis fazer para a família. Né? Eu quis fazer ele para a família. Eu peguei a família da Alice, botei ela morando num lugar bem longe, para não ter loja para comprar brinquedo nem nada, para poder eles entenderem que é possível fazer. Então, esse livro, a parte interativa dele é bem legal, porque tem assim, receitas de brinquedos de sucata, né? E é muito legal quando eu vou com esse livro nas escolas, porque o que, que acontece? As professoras leem o livro, as crianças fazem brinquedos de sucata maravilhosos. Assim, ali é que você vê como a criança tem imaginação. Porque eles fazem coisas, eu sempre digo isso para eles. Exatamente, aí são as receitas dos brinquedos da personagem, né? Aí são os brinquedos da Alice. Então, eu sempre me espanto com os brinquedos que eles fazem nas escolas, porque é uma criatividade que eles têm e aí é só você dar, é a questão de você dar o start, é você pedir a eles para fazer que eles vão fazer. Então, esse livro, ele tem essa coisa, e tem uma outra coisa. Existe uma personagem no livro que é a avó da Alice, né? E a avó da Alice é que faz a mediação dessa coisa dos brinquedos e das brincadeiras. E o livro é a ciranda da Alice porque ela canta aquelas músicas de brincadeiras, né? Ensina como brinca. Então, tem esse lado das brincadeiras, porque às vezes a criança sabe que tem uma música para determinada brincadeira, mas não sabe que brinca de uma determinada forma. Então, esse livro ele tem essa. Em escola é muito legal, porque as crianças elas ficam.
interessadíssimas em fazer os brinquedos delas, né, os próprios brinquedos. Então, esse Ciranda da Alice em escola é muito legal, porque isso. Aí são as brincadeiras e como brinca, né? As cantigas e como brinca. E também é a prova de que se você deixar uma criança, se tiver uma criança num lugar, tiver uma folha de papel, qualquer coisa, você deixa ela ali, quando você voltar, tem alguma coisa com aquilo. É dela, é da criança. Você não precisa fazer nada ali, além de deixar. Deixa eu só falar, aqui tem muita. Seu livro é maravilhoso mesmo. Olha só, brinquedos, árvore de jornal. Conheço, sim ou não? Vou fazer sim ou não? Exato. A Eu parte achei interessante. E uma outra coisa que eu achei muito bacana: canções brincadeiras. Conheço? Sim. Não. Quem ensinou? Olha como você faz não, essa ponte importante sobre quem ensinou para referenciar quem que ensinou. e também porque se a criança não sabe, ela vai perguntar a alguém de casa. E eu quero contar uma coisa muito interessante com esse livro. Esse livro ele foi lançado numa Bienal, da Bienal aqui do Rio, que é muito difícil lançar livro em Bienal. Eu tenho uma caixa de brinquedo grandona, redonda, que eu fiz vários brinquedos de sucata para ser os brinquedos dos personagens. Então, o que, que eu fiz na Bienal? Eu botei os brinquedos todos assim, no corredor onde as pessoas passavam. Impressionante como os pais voltavam para ver os brinquedos. É muito interessante isso. Os pais voltavam. Porque, de alguma forma, aqueles brinquedos que estavam ali, não sei se alguém fez, eu fiquei muito espantada de chamar a atenção dos pais, às vezes, até mais do que das crianças. É porque, de alguma forma, aquilo ainda tá. É porque a infância da gente está aqui dentro, né? A gente não joga fora. Né? Com certeza. Então tem isso. Então, por isso que eu digo que esse livro é da família. Porque ele tem todas não é só a criança vai fazer, vai pedir o pai, a mãe, alguém de casa, a avó, para ajudar. E essas perguntas que eu coloquei no Interativo é de propósito. Se a criança não souber, vai perguntar. Exato. Deixa eu te falar, são 16h52, faltam 8 minutos para a gente finalizar na nossa live. E a gente tem uma pergunta da Lu Marlo, e que eu vou fechar com a dela. Aham. Se tiver mais alguma pergunta, gente, por favor, entre no Instagram dela, né? Tá falando que você é mesmo maravilhosa. Ó. A Diane Gregory Me, ela é a diretora, a articuladora da biblioteca. Ai, E eu já tinha dito para ela o quanto que você era maravilhosa, né? O quanto que você era maravilhosa. E que, ó, Viviane Dias falando que você é fantástica, Vivi Barsotti também. Ai, uma delícia, né? Então eu vou fazer essa pergunta e quem quiser, gente, ter um contato mais direto, essa moça, ela é super acessível. Tem um senhor conhecimento e é super acessível. Então vocês podem procurá-la nas redes dela. Então vamos à pergunta da Lu Marlo. Neste momento de pandemia e aula online, tem sido um grande desafio que as crianças desenvolvam interesse à leitura. Você pode dar alguma dica? olha só, uma dica que eu dou é essa questão da interação. Porque, por exemplo, se você quer que uma criança se interesse por alguma coisa, numa situação limite dessa, que até para a gente é difícil, se você der um livro para ela interativo, de alguma forma ela vai se interessar em fazer aquilo. Esse livro que você acabou de mostrar, tem 500 milhões de coisas ali que a criança pode desenvolver. Eu acho que o livro interativo, nessa hora, nessa fase que nós estamos vivendo com criança, é muito legal, porque a criança, quando ela tem essa possibilidade dela entrar na história e dela participar da história, pode ter certeza que ela vai se interessar. Então, eu acho que se vocês olharem os livros interativos, eu acho que os livros interativos dão uma grande ajuda nessa hora. Porque a criança vai ler a história, porque para interagir ela vai conhecer a história. Então, eu acho que pode ser um caminho. Não um único, mas eu acho que pode ser por aí. Eu acho que pode ajudar, na verdade. Pode ajudar. Bom, gente, então, olha, a gente vai se encaminhando para o fim, tá? Mais uma vez, muito obrigada, Neide. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, né? Eu creio que, acho que o que vai resumir para todo mundo aqui é, de novo, Drummond, né?
Eu tenho em minhas mãos todo o sentimento do mundo. E eu tenho aqui em minhas mãos, em nome de toda a biblioteca, né, escolar e comunitária, a professora Tatiana Elisa Nogueira, o sentimento de amor e de gratidão a você, tá? E as pessoas de Brasília que também não te conhecem, eu tenho certeza, não te conheciam, que agora já te conhecem, né? Verdade. Elas ficaram muito felizes em te conhecer. Tá todo mundo subindo o coração para você, Oba! muitos Oba! coraçõezinhos aí. Muito obrigada. Quer deixar mais um recado? Pode Quero, dar, a fala é tua. eu quero agradecer a todos, todos, um por um, porque eu acho que é tão legal, né? A gente alcança nessa situação de que estamos, né, com live, a gente alcança pessoas que talvez a gente não alcançasse de outra forma. E também agradecer a cada um dos meus amigos que estão aí, que eu tenho certeza, eu vi passar alguns, que estão sempre me acompanhando, conhecem o trabalho e me ajudam muito, porque ninguém faz nada sozinho. Não existe um trabalho que você faça nada sozinho. Se você achar que faz sozinho, já está Oh, errado. Tem alguma coisa errada na história. Vocês que estiveram aí, as pessoas aí de Brasília, né, que compareceram, e eu fiquei feliz por ter inaugurado a live de biblioteca com vocês, né? Uma biblioteca que tem o nome de uma professora, né? Que eu imagino que seja uma homenagem. E aí eu quero agradecer muito, 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 e agradecer meus amigos que estão aí, a todos vocês que, né, que compareceram, que se interessaram pela nossa conversa. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. é, estão fazendo a última pergunta, que essa eu vou ter que responder, não será você, teria que ser eu mesma. Essa live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. Eu vou deixar disponível para vocês poderem enviar para outras pessoas, para conhecer mais assim o trabalho da Neide. E só respondendo, Neide, a nossa biblioteca é em homenagem a uma pessoa que foi professora, ela começou como professora, ela estudou para ser professora, e ela também foi uma bibliotecária. E além do que, ela foi a melhor contadora de histórias que eu já conheci, que é a Tatiana Elisa Nogueira. Eu tive a honra, né, Deus me presenteou por ter sido amiga dela por 20 anos. Ai, que Desculpa. lindo. Uma homenagem muito justa, inclusive, né? Legal. Muito, muito Obrigada. justa, sim. Desculpa, gente, emocionei Não, mesmo. não, eu Desculpa. acho que você tem Ai, que falar mesmo, porque eu acho que tem nome de professor, eu acho que não é à toa. Eu tenho o maior respeito, esse meu último livro é para os professores, e eu acho que foi legal você falar, né? Porque isso é bom a gente conhecer, que às vezes um lugar tem um nome e a gente não sabe o que tem por trás. Achei bom, achei legal. é, e ela era uma bibliotecária que ela ia amar te conhecer, porque ela também não acreditava em biblioteca como lugar de silêncio absoluto. Ela acreditava na biblioteca como um polo irradiador de cultura e de informação, Ai, que bom, que né? É ótimo, isso. que bom. É. Ai, Ana, obrigada, Gente, obrigada muito, pelo convite, obrigada mesmo. Adorei. gente, obrigada a cada um de vocês, tá? E semana que vem a gente se encontra. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.